Quer saber 8 dicas excelentes para o seu bebê pegar mamadeira e mais 5 opções diferentes de oferecer o leite, seja materno ou fórmula, para o seu bebê e não haver aquela confusão de bicos? Fica comigo que eu vou te contar. Olá, eu sou a Mônica Romero, estou muito feliz de ter você aqui comigo. E antes que já comecem todos aqueles comentários, Mônica, como assim você está falando em mamadeira? Você não é pró-amamentação da mãe, aleitamento materno? Super sou, tanto que meu filho eu amamentei exclusivamente até 6 meses, a Larissa também exclusivamente até 6 meses, que é o que preconiza tanto a Organização Mundial da Saúde, a Sociedade de Pediatria Brasileira, a Sociedade de Pediatria Americana, e eles estão muito certos. O leite materno, sem dúvidas, é o melhor alimento para o seu filho, sendo oferecido exclusivamente até os 6 meses de idade, e depois até pelo menos 2 anos, juntamente com a introdução alimentar e novos alimentos que vão complementar e deixar a saúde do filho, perfeita. Mas a gente sabe que nem tudo acontece como a gente planeja, e a quantidade de pessoas que estão me pedindo esse tipo de ajuda, porque não conseguiram oferecer o leite materno por 1000 formas que eu não vou nem te dizer por aqui, porque vai voltar a trabalhar, ou porque estocou o leite materno, vai precisar estar ausente e quer que a sogra ou a mãe ou até a escolinha ofereça esse leite. Então são muitas situações que as mamães vivem que podem querer oferecer a mamadeira, e eu estou aqui para ajudar também essas mães. Vem cá, me dá um abraço, que a primeira coisa que eu preciso te falar é: calma, vai dar tudo certo, tá bom? O importante é que o seu filho esteja fazendo todos os acompanhamentos com o pediatra, que esteja fazendo todos os exames, todas as consultas para ver como está o desenvolvimento, e tudo vai dar certo, tá bom? Bora lá então? Dica número 1, e para mim é a mais importante de todas, tá? Paciência. Tanto o Lucas quanto a Larissa, o Lucas foi após 10 meses e a Larissa foi após, acho que quase 1 ano, que começamos a oferecer aqui a mamadeira para oferecer outros tipos de líquido, que era a água, a chuquinha, o suco, o chá. Então, para oferecer esses tipos de líquido, eu passei por esse período, e tanto o Lucas quanto a Lari, para pegar a mamadeira. Então, a primeira dica é: tenha muita paciência. Imagina que seu filho está acostumado, se ele mama só no peito, com aquele peito que é quentinho, aquele que tem a temperatura do nosso corpo, o formato, a textura, o colo, o carinho, o aconchego. Ele está acostumado com tudo isso e ele vai ter que mudar. E toda mudança pra gente causa um pouco de estresse, causa ansiedade. Então tenha paciência, tá? É a primeira dica, que eu acho que é a dica mais sagrada de todas. Ele não vai se adaptar no primeiro dia, no primeiro momento, mas se você tentou 2 vezes e tá desesperada, calma! Pode demorar um pouquinho. Eu acho bacana, 2 a 3 semanas antes de você voltar a trabalhar, ou de você precisar oferecer, já começar a esse treinamento com ele, né? Pra quando daqui a 2 semanas já tá tudo ok, já vai conseguir, tá bom? Então essa é a primeira dica. A segunda dica, que é tão importante quanto a primeira, mas acho que a primeira ainda é superior, é: não force. Não force em hipótese alguma. Você forçar o bebê só vai fazer com que ele fique mais nervoso, mais agitado, mais estressado, mais sem entender o que está acontecendo, e vai fazer que todo o trabalho que você está fazendo até então seja perdido. Então não force. Com essas 2 dicas principais, que se referem muito mais ao nosso comportamento que ao do bebê, eu dou introdução agora às próximas, tá bom? A terceira dica é: observe o bico da mamadeira. Se seu filho já está acostumado com chupeta, por exemplo, você pode pegar uma mamadeira mais parecida com um bico de chupeta. Meus filhos não pegaram chupeta. Eu fui atrás de mamadeiras que pareciam mais o bico materno. O que os dois se adaptaram melhor foi da Dr. Brown's, que ela tem aquele caninho que diminui a quantidade de ar ingerido, diminui cólica. Então essa foi qual que foi melhor para eles. Mas tem outras, 1000 outras, que tem opções que parece mais o bico materno, tem aquele lá da Nan que parece a pétala, tem várias outras opções no mercado e ele pode se adaptar. Calma, não é só porque você comprou uma que não vai dar certo que no dia seguinte você vai comprar outra. Continua oferecendo pelo menos mais 1 ou 2 dias, com calma, com paciência, com amor, com carinho. Aí se por acaso não deu, aí sim a gente pode pensar em trocar. E antes da gente pensar em trocar, a gente vai para a dica número 4. Começa o tipo de leite que você vai oferecer, vamos falar assim que é mais fácil. Porque se você começar com leite materno, a criança tende a aceitar melhor. Por quê? Porque ela já conhece o sabor. Ela já está mamando leite materno, ela já sabe como é. Então, vamos continuar oferecendo o sabor que ela conhece. Só que essa regra não serve para todos os bebês.
Uns, porque eles simplesmente veem aquele gosto que eles conhecem saindo de um bico que eles desconhecem e eles estranham e não querem. Outra, porque algumas mães não conseguem extrair o leite por N motivos e aí vai começar a passar para a fórmula. Quando você for conversar com o pediatra qual a fórmula adequada para o seu filho, peça para ele algumas opções de marcas, tá? No caso do Lucas, quando ele eu precisei desmamar o Lucas do dia para a noite, foi uma coisa muito assim, eu tive que pegar a mamadeira. Peguei a mamadeira e eu comecei a fazer primeiro pelo teste de fórmulas e que deu certo, tá? Eu não precisei trocar a mamadeira do Lucas. O que é o teste de fórmulas? Ele me passou 5 fórmulas diferentes. Ele falou, prioriza essa, depois essa, depois essa, depois essa. Ofereci a primeira fórmula, ele não pegou. Ofereci novamente a primeira fórmula, não pegou. Passei para a segunda fórmula, ele não pegou. Passei novamente para a segunda fórmula, ou seja, eu repeti, não pegou. Aí eu fui para a terceira fórmula, ele pegou, show, sucesso. Então você testar as fórmulas, né, ter essas opções de fórmulas para você testar pode ser muito interessante, porque ele pode não gostar do sabor de um, sim, o sabor delas é diferente, não são todos iguais. Então tenha com o seu pediatra algumas opções de fórmulas que sejam adequadas para a idade do seu filho, para a necessidade do seu filho, inclusive. Então tenha essas opções, tá bom? Para que você vá tentando, trocando esse tipo de estratégia. E uma coisa que você pode fazer, se você quer dar o leite materno e ele está estranhando, tenta comprar uma fórmula só para ele começar a mamar. Assim que ele começar, aí você começa de novo a introduzir o leite materno para ele tomar uma mamadeira. Ó, dica boa essa, hein? A dica número 5, aqui em casa deu muito certo eu fazer isso, era que no começo, nessa transição, não era eu quem oferecia a mamadeira. Por quê? Quando era eu, eles queriam o meu peito, eles queriam o meu colo, queriam o meu aconcheguinho, eles não aceitavam aquela mamadeira. Aí o Flávio assumiu. Aí quando o Flávio assumiu e começou a oferecer a mamadeira para eles, aí eles aceitaram muito melhor do que comigo. Então essa dica também acho que ela é bem bacana, que é troque a pessoa que você vai, né, que vai estar oferecendo a mamadeira para o bebê. Essa dica eu acho que pode te ajudar muito, muito. Se você não tiver, aí vai ter que ser por você mesmo. Se a bebezinha já está acostumado, por exemplo, a tomar a mamadeira, a segurar a mamadeira, seja com suco, seja com outro líquido, aí você pode tentar deixar ela segurar em vez de você, pode te ajudar, ou senão você imita ali a posição de amamentação e oferece para ela. Já que eu já falei sobre a criança que está bebendo outro líquido, já vou para a dica número 6. Tentar que essa adaptação pela mamadeira seja feita com outros líquidos desde que a criança tenha mais de 6 meses de idade. Qual líquido que você pode dar? Pode tentar numa chuquinha, por exemplo, pode ser uma boa começa, porque a primeira que a Larissa pegou foi chuquinha, tá? Chuquinha com água que eu fui trocando para leite para ela poder tomar. Chuquinha com água, vai testando com ela, depois você vai colocar numa mamadeira mais adequada para o leite, colocar água, que é um saborzinho que já está mais acostumado. Pode ser um chazinho de camomila, pode ser algum outro líquido que seu filho já tome, pode ser um suco. Tem algumas pessoas que já estão falando que não é para oferecer suco até 1 ano de idade, mas você conversa com o seu pediatra, vê qual que é a linha dele, se adequa também a sua, para você ver se isso também faz sentido para você. E aí você pode, por exemplo, testar o suco, vai que a criança tem mais de 1 ano de idade, por exemplo, né? Então isso também é muito importante, é uma dica bem legal. E agora vamos para a 7. E a 7 é teste temperaturas diferentes. O que quer dizer testar temperatura diferente? Às vezes está oferecendo um morninho, mas ele vai ter uma aceitação melhor com temperatura ambiente, ou ao contrário, ou esquentar um pouquinho mais, ou esquentar um pouquinho menos. Lembrando de fazer um testezinho aqui, tá? Para você ver se não está muito quente. Ele não pode ser mais quente do que a sua pele, tá bom? Tem que ser, você não pode até queimar a boquinha do bebê, cuidado com isso. E, como eu já falei, todas essas, a gente vai para a última dica, que também é muito importante, que é não testa tudo de uma vez, tá bom? Ou seja, se hoje você testou um método, amanhã já vai para outro, depois no outro dia já vai para outro, aí troca a fórmula, troca o bico, troca a mamadeira, troca a pessoa. Calma! Essa criança vai ficar muito confusa. Então seja um pouco mais consistente, ou seja, tente por um período maior, tenta por um dia, tenta por 2 dias, e aí depois você pode começar a testar um outro método. Mas dê tempo também para que sua criança se adapte. Eu sei que é difícil, mas você conhece seu filho como ninguém. Você conhece se ele está irritado, se ele está com fome, como que você vai fazer isso? Vai muito do seu sentido, do seu coração. Faz o que o seu coração manda. Só não tenta tudo de uma vez, no mesmo dia, porque a sua ansiedade é sua inimiga nesse momento. Lembra que eu falei da primeira dica, da paciência? Tenha muita paciência nesse momento. O seu filho precisa do seu apoio, do seu carinho e da sua confiança, para ele confiar nele também, que ele vai conseguir fazer essa transição numa boa. E como eu já falei agora das mamadeiras, eu vou para as minhas 5 outras dicas de bicos. Por quê? De bicos não, de formas de alimentar. Por quê? Porque nem toda criança vai pegar mamadeira. Cara, tá tudo bem. E a gente tem várias outras opções. A primeira opção, e acho que a mais famosa delas, é o copinho, que você pode testar na sua casa, por exemplo, com um copinho de café e tentar alimentar a criança com esse copinho. Enfermeiras já estão adequadas.
né, já sabem fazer esse tipo de alimentação, principalmente para os pequenininhos, também dá para fazer para os maiorzinhos. E aí você pode ver na escolinha, por exemplo, que ele está indo, se eles estão habilitados a utilizar essa técnica. Se por acaso você não gosta, eu morro de medo que ele engasgue, eu fico ansiosa, tenta. A minha segunda dica, colher. Você pode pegar uma colherzinha de silicone que é mais macia, ou mesmo uma colherzinha essa tradicional que a gente tem de inox, e você pode oferecer pela colherzinha também. Dá mais confiança para a mãe. Para o bebê não vai fazer tanta diferença, vai fazer mais diferença para nós. Só que se o bebê mama muito e tiver tudo aquilo ali, é claro que ele vai engolir muito mais água, ele vai precisar rotar, talvez no meio da mamada, você vai ter que fazer um pouquinho para rotar para ele voltar a tomar. Então tem várias coisas que você vai sentindo com o seu bebê. E sempre do lado do pediatra, tá? Dúvidas, tire sempre com o pediatra. Não esquece disso, por favor. A terceira dica, dependendo da idade do seu filho, como ele já sabe fazer a sucção do peito, ou até seria uma sucção até de mamadeira, se for de outros líquidos, talvez ele faça a sucção de canudo. Canudo pode ser uma ótima opção também para o seu bebê. Você pode comprar aqueles copinhos fechadinhos que são mais seguros e utilizar o canudo. Como estamos falando copinhos, a outra dica que eu tenho para você, que é a quarta, são os copos de transição. Eles têm um bico mais achatadinho que muitas crianças se adaptam, que é o que aqui em casa a gente mais utilizou, tá? Copinho de transição é um sucesso. Tem uns que são de respingo que ajuda, nossa, meu Deus, ajuda demais. E a última opção que o seu filho pode ter é a própria canequinha ou até mesmo um copinho maior, copinho de vidro mesmo, caneca, essa que a gente tem em casa, para você tentar fazer essa alimentação com ele, mas sempre com seu auxílio. Eu prefiro utilizar os que não são de louça, porque quebra, a criança coloca, às vezes acaba jogando, a gente mesmo se distrai, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. E agora minha última dica, que é uma dica extra, ainda voltando ao tema de mamadeira, tá? Que eu esqueci de falar, é muito, muito importante. Você está prestando atenção em qual bico de mamadeira você está comprando? Existem bicos, uns falam de 0 a 3 meses, de 4 a 6, de 6 a 9, e tem uns que falam 1, 2, 3. Ele é a quantidade de líquido que vai sair do biquinho da mamadeira. Presta atenção se você está dando adequado para o seu filho, tá? Porque de repente você comprou um bico 3, achando que, agora ele vai estar tomando super bem e não é adequado para ele pode até se engasgar. Então presta atenção também no bico, isso também pode ajudar bastante na adaptação. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, inclusive entendido o intuito do vídeo, que a informação é te ajudar nesse momento e jamais falar que, meu Deus, dei mamadeira porque eu sou contra uma amamentação. Não é nada disso. Não confunda, por favor, o meu papel aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um curtir pra mim. Te vejo no próximo vídeo.